Seja bem-vindo ao podcast E aí, Pastor? É uma proposta nova. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram e percebi que o pessoal não está escutando ou procurando, ou achando, na verdade, podcast que fala sobre pastores, né, especificamente, e conversa com pastores, né? E para você que não me conhece, meu nome é João Gabriel e sou filho de pastor e atualmente seminarista. Então, no futuro, serei pastor também. E aí eu tive essa ideia, né, para conversar com pastores, ouvir as histórias, aprender e também compartilhar isso com vocês. E não tem uma forma melhor de começar, né, esse podcast do que com o meu pai, afinal, sou filho de pastor, né? Então, se apresente para quem não te conhece. Eu sou José Carlos, né, e pastor também, e é um privilégio estar aqui sendo o primeiro, né, o cobaia dessa primeira edição É um protótipo, né? O protótipo não é o piloto, né? desse podcast, né, que com essa proposta nova de conversar com os pastores e de conhecer a história e a biografia. E eu creio que nós teremos aqui muitas histórias interessantes, muitos relatos de vida, porque o Ministério Pastoral realmente proporciona experiências marcantes, né? Mas experiências que a gente nunca imagina. E quando eu estava para ser consagrado pastor, lá na igreja que eu era seminarista em São Paulo, teve um pastor que foi meu mentor, que ele coordenou a minha preparação para o ministério. E, inclusive, esse pastor, eu fiquei muito triste essa semana, porque ele faleceu em São Paulo, com 50 e poucos anos, vítima da Covid. E era muito meu amigo, um dos grandes amigos que eu tinha. E durante o trabalho de mentoria e de preparação, ele dizia, uma vez ele disse para a igreja, olha, porque a igreja meio que, a maioria das igrejas, elas têm uma certa reserva com relação a seminaristas, né? E mesmo porque alguns seminaristas chegam achando que já sabe tudo e querendo até sobrepor ao pastor. Mas e a igreja lá tinha essa certa relutância com relação a mim, porque não acreditava que eu seria um pastor ideal, né? E aí ele disse, olha, não fiquem preocupados com isso não, irmãos, porque no momento em que o concílio se reunir, impor as mãos sobre ele, e essa imposição de mãos é uma transferência de autoridade, né? E Paulo vai dizer para Timóteo lá, não impõe as mãos sobre ninguém precipitadamente, ou neófitos, né, que não tenha maturidade suficiente para isso. E aí é importante você detectar naquele que é aspirante a pastor essa maturidade, essa consciência do porquê ele está entrando nessa jornada. E aí ele diz assim, não fique preocupado não, meus irmãos, porque na hora que o concílio se reunir, impor as mãos sobre ele e consagrar, e ele se tornar um pastor, Deus vai dar a ele o coração de pastor. Porque Deus só dá o coração de pastor àquele que realmente assume o desafio e se entrega a isso, né? Uhum. Então, é muito, muito interessante trabalhar esse tema e eu espero que outros pastores possam vir e com certeza vai ser de muita edificação e um compartilhar de experiências maravilhosas de pessoas que realmente têm essa aprovação de Deus para o ministério. Mas se apresenta aí, para quem não te Então, meu nome é conhece. José Carlos, eu
pastoreio aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, pastoreei um tempo em São Paulo, na igreja que eu fui ordenado durante 8 anos. Em 2016, eu vim de São Paulo para cá, a partir de uma direção muito clara de Deus. E estou aqui até hoje. Comecei a pastorear uma congregação que não era uma igreja ainda formalizada. E 5 anos após, nós organizamos a igreja e é onde eu estou até hoje. Vamos fazer agora, acho que 2006, né? 2007. 2007. A gente veio pra cá em 2007. 2007? É. Então, tem quantos anos que eu estou lá? 2007 para agora. Ixi, minha área de exatas Então, foi embora quando eu comecei o seminário. 7, 17, 10, 20, 13 anos, 14 anos, É, né? por aí. Eu estou há 14 anos aqui pastoreando essa igreja, já estamos aqui na periferia de Vitória da Conquista. E sou casado com Maria Luísa, Dona Maria Luísa, e 2 filhos, João Gabriel e Josué, que está aqui assessorando na mesa de som. E estamos aí. Então vamos lá, né? Vamos começar do começo. Então, de onde veio? De onde nasceu? Como é o contexto da família? Bem, eu nasci na cidade do interior da Bahia, né? Eu sempre digo que é a melhor cidade do mundo, Macarani. E nasci lá em 1960, estou agora com 61 anos. Meu pai era diretor da congregação, na época era a congregação da Primeira Igreja Batista de Itapetinga. E meu pai construiu o templo lá, era uma congregação pequena, ele construiu o templo, ele foi diretor até a organização da igreja. Hoje é uma igreja organizada lá em Macarani. E eu cresci ali, naquele contexto. Meus pais se converteram quando a gente era bem pequeno. Eu era criancinha quando eles se converteram. E aí a gente foi caminhando, ele conduzindo, levando, eram 9 filhos, levando aquela fiarada toda, domingo de Filho, manhã. viu? Desafio. Descia todo mundo, colocava na fila igual uma pata coloca os patinhos, né? E todo mundo caminhando para a igreja. E participava e voltava. E eu me lembro de uma história muito interessante na época, que eu e meu irmão mais velho, que é 2 anos, 3 anos mais velho que eu, a gente ia para a igreja domingo de manhã, para a escola bíblica, a igreja batista, tinha a escola bíblica dominical, e a gente, quando estava lá, todo mundo reunido, e meu pai envolvido lá com ensinamento, e a gente lá na classe. Aí eu e meu irmão, um domingo, nós saímos de mansinho, saímos pelo corredor da igreja, e tinha uma praça do lado da igreja, onde o pessoal lá batia bola, jogava, e a criançada, e a gente foi para lá, né? E aí chegou lá, o pessoal chamou a gente para entrar no Baba, né? Para jogar. Aí nós entramos e Baba, começamos para a quem jogar. não conhece, né? Um Aqui na futebol Bahia, informal, né? o que o pessoal chama mais no Sudeste de pelada, né? Pelada, aqui é Baba. E aí a gente começou a jogar com essa molecada lá e tal, e esquecemos da vida, né? Aí o culto acabou, deu meio-dia, acabou, e a gente lá jogando, e era um campo de terra, todo mundo sujo, suado. Aí meu pai foi embora achando que a gente ia embora para casa, né? E ele chegou em casa, procurou a gente e não achou. E aí, onde é que esse menino tá? Ele voltou a caminho da igreja para tentar encontrar a gente. Quando ele chega na praça, está a gente lá, na maior diversão, na maior alegria, jogando bola. Ele tira o cinto. Esqueceu da igreja. Ele tira o cinto e começa a ir atrás da gente, a gente vaza. Mas chega em casa, o couro come. E ele tinha esse zelo de instruir, de levar, de incentivar os filhos a irem para a igreja, porque isso é bíblico, né? Uhum. Então eu nasci lá, cresci nesse contexto da igreja. Com 15 anos eu vim para a Conquista, minha família ficou lá, eu vim, comecei já a trabalhar. Então você foi o primeiro que veio para cá? Foi o primeiro. E aí eu vim morar com uns tios meus de Conquista e comecei a estudar. Aliás, continuei estudando, porque eu já estudava lá.
E trabalhando na alfaiataria do meu tio, hoje eu sei fazer botão, fazer casa de camisa, pregar botão, fazer barra de calça, sei fazer tudo hoje, porque eu trabalhei na alfaiataria. E durante a manhã eu trabalhava na alfaiataria e à tarde eu ia para a escola. E fiquei lá isso com 15 anos, em 75 eu vim para cá. Tinha mais ou menos 15 anos. 60, 15 anos. E aí, um ano depois, meus pais vieram. E é interessante que esse período foi o auge do regime militar, né? E todo mundo fala mal do regime militar, que era uma ditadura e tal. Eu não percebia nenhuma perseguição, né? Era perseguição dentro do campo político, né? Mas a população tinha liberdade para fazer o que quisesse. E eu me lembro que meu pai veio, e na época, para vir para a Conquista, eu fui para lá, e minha família veio na frente, né, minha mãe e as crianças, e os maiores ficaram lá ajudando a arrumar a mudança, e foi tudo colocado em cima de uma caçamba, e a gente subiu na caçamba e veio para a Conquista, acho que era 76. Quantos quilômetros de lá para cá? Tá 150 quilômetros. 150 quilômetros numa caçamba. Numa caçamba, em cima de uma caçamba. Que era a caçamba do meu tio, né? Do Zé da Caçamba. E aí nós íamos embora, né? Todo mundo, a família, aí começamos aqui, meu pai trabalhar, a gente estudando, trabalhando, muita dificuldade, 9 filhos. Meu pai não tinha uma profissão definida, lá ele era agricultor. Em Conquista ele não tinha uma profissão definida, mas ele começou a se virar, a trabalhar de pedreiro. Uma época ele arranjou emprego numa loja de móveis, foi vendedor durante um bom tempo. Mas conseguiu criar os filhos e aí nós continuamos aqui em Conquista, a família toda junta. Estamos até hoje, a maioria juntos, né, cada um com a sua família. Mas aí em 76, 77, eu estava com 16 anos, eu comecei a frequentar a segunda igreja, que é a igreja mãe da igreja que eu pastorei hoje. E lá nessa igreja eu fui batizado com 16 anos, mais ou menos, e passei a ser membro da igreja. E era muito ativo, porque a gente tinha uma juventude muito ativa na igreja, e eu gostava de participar de tudo, né? Todas as atividades. Quem era o pastor igreja. Na época da segunda igreja? Valdomiro de Oliveira. Segunda Igreja Batista, né? De Vitória da Conquista. Pastor Valdomiro, um desbravador. Eu tô lendo a biografia dele e assim, é impactante, porque ele tem muita história, né? Ele viveu muita coisa, tanto no Brasil quanto fora. Fora do Brasil. E é bem legal esse livro, né, que conta a história dele. E ele mesmo relatando, né, porque ele ajudou na biografia. Porque foi a filha dele que escreveu com base nos relatos dele, né, na vida. Ela viveu toda a história dele, né? E ele disse que entrava pelo sertão montado no lombo de um burro, passava a noite tomando chuva. E a segunda igreja, na época dele, era uma igreja que tinha uma visão missionária extraordinária e abriu muitas igrejas aqui no sertão da Bahia, a partir da iniciativa dele, do trabalho dele. Então foi realmente um desbravador e um exemplo para todos nós, né? Então eu fui batizado por ele lá com 16 anos e fiquei um tempo na segunda igreja. Depois eu fui para outra igreja, Centenário, depois para Peniel, depois fui para Salvador. Morei um tempo em Salvador e frequentei a 2 de Julho. Depois voltei para cá, depois eu fui para São Paulo. Aí São Paulo é que as coisas se definiram na minha vida. Né? Aí começa a parte que eu conheço mais da história, né? Porque esses 16 anos a gente ainda não explorou muito, né? Como família, mas a parte de São Paulo, né? Que aí você encontra a minha mãe e tal. Então, é interessante ver que saiu de uma cidade pequena, Macarani, aí uma cidade um pouquinho maior, que é Vitória da Conquista, né?
E aí, depois Salvador, depois Vitória da Conquista de novo e São Paulo. E aí eu vejo muito isso também em mim e no Josué, né? Essa questão de não ficar preso num lugar só e estar aberto, né? A possibilidades, a talvez uma direção de Deus, ou às vezes uma direção da própria cabeça mesmo. Mas aí você vai lá, mete a cara e faz. Mas é engraçado que isso passou, né? De pai para filho, né? Mas aí em São Paulo, chegou lá com quantos anos? Com relação a essa... Eu cheguei lá em 89. Eu devia estar com o quê? 19. 19 não, 29, né? 29 anos. 89. José então, tá falando do porquê, né? Então, falando do porquê. Eu estava aqui em Conquista e com relação a essa questão da vontade de Deus, isso é muito importante a gente falar, porque, na verdade, eu era um membro da igreja, um frequentador ativo, alguém que participava das atividades da igreja, mas eu não tinha essa consciência do que era a vontade de Deus, né, para a minha vida e da dimensão desse relacionamento com Deus, do quanto isso era significativo na minha vida. Então, toda a juventude era assim, e hoje ainda continua, infelizmente, em muitos aspectos, porque faltava muito discipulado direto, que eu não tive na minha pessoal, juventude, né? pessoal e tal. Que a igreja era uma igreja que atraía muita gente, principalmente jovens, e quase que não tinha tempo de fazer o discipulado intencional, né? Discipulado relacional, isso não existia. Então, ficava muito naquela fé superficial e que facilmente era envolvido por outras situações de fora. E eu, um tempo, fiquei fora da igreja, saí, porque eu não tinha ainda essa consciência. E vivi muito tempo lá. Quando eu saí de lá, eu não estava mais na segunda igreja. Eu estava membro da Peniel, que era outra igreja que é filha da segunda igreja. Nessa época que você foi para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo. E aí eu estava trabalhando numa empresa de vendas, com vendas e tal, e a empresa, eu era representante de um distribuidor de autopeças, e a igreja, eu viajava pelo sertão, pelo sul da Bahia, que era a minha área, vendia pra caramba, tirava os pedidos, mandava para lá, e foi naquela época em que o Brasil estava com aquela inflação de quase 100%, né? Antes de Collor entrar aqui. Estava uma inflação terrível. E aí a gente mandava os pedidos para lá, gastava para viajar e a empresa não entregava. E aí tomava prejuízo danado. Aí eu cheguei e falei, vou lá ver o que está acontecendo e resolver isso aí. E esse foi o motivo porque eu saí daqui para ir para São Paulo. Mas eu queria voltar um pouco nessa questão da segunda igreja e falar uma coisa que eu acho que é interessante. Quando eu frequentava a igreja e eu participava de todas as atividades, como eu disse, eu tinha um relacionamento superficial e não tinha consciência de qual era a intensidade do meu relacionamento com Deus e a seriedade que isso era para mim. E foi marcada, a segunda igreja era uma igreja muito evangelística e muito voltada para missões, como eu falei, e ela marcou uma conferência aqui em Conquista. A segunda igreja tinha um terreno imenso lá na Régio Pacheco, onde hoje é a Canção Nova. Aquela área toda era da segunda igreja, a gente jogava bola lá no sábado. E a segunda igreja convidou um pregador americano, muito famoso na época, chamado Perry Ellis. E ele fazia conferências assim, tipo Billy Graham. Não juntava tanta gente como Billy Graham, mas aquele terreno lá, aquele espaço, ficou lotado durante a conferência, no fim de semana. E a segunda igreja era uma igreja muito musical. As filhas do pastor, todas formadas em música, do pastor Valdomiro, e muito talentosas,
tinha 3 ou 4 corais na igreja. E nessa conferência, todas elas se juntaram para montar um grande coral. E esse coral tinha mais de 100 vozes para cantar nessa conferência, né? E eu me lembro que no sábado à noite, quando a conferência estava acontecendo, o coral cantou e o pregador pregou uma mensagem muito poderosa de evangelismo, simples, mas poderosa. E na hora, no final da mensagem, o coral começou a cantar e ele convidando as pessoas para vir à frente, quem queria entregar a sua vida para Jesus. E isso, eu não me lembro a data dessa conferência, mas alguns anos depois que eu tinha sido batizado na segunda igreja. Aí eu estava lá no coral, com beca e tudo, e ele convidando quem ainda não entregou e não tem consciência da sua conversão, vem aqui à frente. E algo começou a me inquietar muito ali, sentado no banco do coral, que eu precisava entregar minha vida para Jesus, porque eu ainda não tinha tido uma decisão formal. É aquilo que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, há uma necessidade de confessar, de declarar isso. Por isso que é importante, quando um pregador faz um apelo, e se o Espírito Santo falar ao coração de uma pessoa, ela tem que realmente se manifestar ali, diante de todo mundo, declarando para o céu e para o inferno que ela está entregando sua vida para Jesus. Isso é muito importante. E eu não tinha feito isso. Era batizado, participava de todas as atividades, mas não tinha feito isso. E dali o Espírito Santo me inquietou. Vai lá à frente. Vai à frente. E ele convidando e eu relutando. Aí eu levantei, meio que impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, e fui andando, meio assim, cabreiro, até que eu fui lá na frente, me postei diante do palco onde o pastor estava. E ali eu tive uma conversão declarada, né? Minha conversão declarada, cantando no coral da igreja. Então, é importante falar isso, porque tem muita gente que está dentro da igreja, participando das coisas da igreja, mas não é convertido ainda. É um ativista religioso, mas não é um convertido. E eu era assim. Então, fecha essa aspa aí. E aí eu vim para São Paulo em 89, na eleição de Collor, 91 o Collor assumiu, aliás, 90 o Collor assumiu, e aí baixou aquele confisco lá, e eu estava trabalhando como vendedor, e a situação ficou muito complicada para todo mundo. E eu passei muitas dificuldades ali em São Paulo. E nesse dia que eu me converti, verdadeiramente, que eu fui lá à frente, no coral, a partir desse dia, Deus começou a falar muito profundamente comigo com relação ao chamado. A minha vocação, qual era o propósito dele para a minha vida. Mas eu não estava interessado nisso, eu não queria isso. Eu queria sair, trabalhar, arranjar um emprego, ganhar dinheiro, ter grana para desfrutar a vida e tal, mas eu não estava interessado nesse negócio de pastor e tal. É engraçado que, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas com relação à questão de chamado, vocação, né, propósito, a pessoa normalmente rejeita de primeira, né? Ela entende o chamado, mas rejeita, e depois, quando assume isso, né, e entra no processo para desenvolver isso, para realmente viver aquilo que Deus já tinha planejado para essa pessoa, aí sim ela se realiza, né, no sentido de plenitude e de realmente desfrutar da vontade de Deus, né, plena. Porque se você tem um chamado, todos têm, né, um chamado, mas quando você entende isso, você percebe que Deus planejou algo para você. E se ele planejou, e a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a sua vida, a tendência da sua vida ter sentido, né? E você desfrutar dessa vontade de Deus, óbvio que não vai ser 100% alegrias, né? Como a gente vai falar mais tarde, mas você vai ter essa consciência, né, o tempo inteiro, de que eu estou na vontade de Deus e Deus está cuidando de tudo. Deus está provendo, está
resolvendo as situações. Tem a diferença entre chamado e vocação, né? Na verdade, todos são chamados para servir, para testemunhar, para serem discípulos de Jesus, mas alguns são vocacionados, que é uma atividade, uma função específica. Então, nesse caso aí, Uma pergunta. eu tinha consciência do chamado a partir dessa experiência na conferência. Chamado para servir a Deus. Não tinha convicção da vocação. E a vocação, então, seria só no contexto ministerial ou não? No caso, depois eu fui entender que era. Não, no seu caso, mas estou falando em geral. A vocação em Em si... todas as áreas. É para uma área específica. Tem pessoas que são vocacionadas para música, para missões, né, para Negócios, né? negócios, enfim, a vocação é uma área específica que Deus quer usar você Uma habilidade. para a glória dele. É. Uma habilidade que ele vai te capacitar, vai te dar habilidades, vai te dar a capacidade para exercer aquela atividade de forma que ele seja glorificado, né? Então, a pessoa que faz a coisa por vocação, ela não pensa em si mesma, em ter o benefício, em ter a recompensa. Ela sempre está fazendo aquilo pensando na glorificação do nome de Deus, na expansão do reino de Deus. E quando Deus chama alguém ou vocaciona alguém para ser um empresário, e Deus coloca recurso na mão dele, ele tem essa consciência de que o dinheiro que Deus coloca na mão dele precisa ser revertido, parte desse dinheiro, para o reino, né, para a expansão do reino, para a proclamação do evangelho. Porque é assim que Deus faz a coisa funcionar, né? Deus, tudo hoje precisa de dinheiro e tem custos, e Deus levanta pessoas assim para isso, né? Para manutenção do trabalho. Então, eu tinha a consciência do chamado, mas não tinha da vocação. E aí, quando eu vim para São Paulo, foi esse momento que eu estava afastado da igreja, tinha saído e tal. E cheguei aqui em São Paulo, cheguei lá em São Paulo, fui morar num lugar horrível e passei maior perrengue, maior dificuldade, porque o que eu ganhava mal dava para comer. E eu insistia em estar longe de Deus. E, às vezes, eu trabalhava numa empresa que era uma concessionária de veículos, como vendedor, e toda sexta-feira tinha uns happy hours, né, que os funcionários, vendedores saíam, tinha uns barzinhos lá próximo da Rua Augusta, lá em São Paulo, para quem conhece São Paulo. E tinha uns barzinhos e um dia me chamaram para ir para esse bar e eu fui com eles. E cheguei lá, sentamos à mesa, eles contando piada, inclusive piada indecente, maior algazarra, zombaria, e tomando cerveja. E pela influência deles eu comecei a tomar também. E aí, quando eu estava ali naquele lugar, totalmente alheio à vontade de Deus, mas não distante de Deus, porque Deus, quando ele te abraça e te recebe como filho, ele nunca desiste de você. Quando Deus te chama, ele nunca desiste do chamado. Você pode correr para onde for. É a tal da história de Jonas. Vai para Nínive. Não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Então, vou entrar nesse navio aqui, Deus faz você cair e ir para o buraco, para a barriga do peixe, né? Porque Deus queria que ele fosse para Nínive. E ele queria ir para Tarsis. Não adianta fugir. E eu estava fugindo de Deus, eu estava tentando sair pela tangente. E aí Deus, naquele momento, naquela noite, quando eu estava naquela mesa de bar, algo sussurrou no meu ouvido e eu ouvi claramente isso. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E isso eu vi assim, com tanta clareza, eu me lembro até hoje, que eu percebi que era o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido. Aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? E aí eu saí dali muito impactado com aquilo e fui para casa. E a partir daí eu comecei a ser inquietado para procurar uma igreja. Aliado a essa questão da conversão, né? É o momento que você recebe o Espírito Santo de Deus. Então,
Não importa se você depois tentar se desviar, né? Se você realmente recebeu, foi uma conversão verdadeira, né? O Espírito Santo está ali. Ele vai sempre te falar, ó, isso aqui você está fazendo errado, né? O seu lugar não é aqui, né? Algumas vezes de uma forma mais clara, outras vezes de uma forma mais sutil, né? Ou de Mas uma circunstância, ou até por outra um pessoa, né? evento. Então, o Espírito Santo está sempre ali tentando puxar de volta e trazer de volta para a comunhão com Deus, né? É. Ele trabalha assim, né? Deus não trabalha. Eu não acho que. Hoje tem muita gente falando, Deus veio e falou diretamente comigo e tal. Eu acho que Deus não trabalha mais assim hoje. Deus trabalha através de pessoas, através de circunstâncias, né, da nossa vida, de problemas, de pandemias. É. E a gente precisa estar sensível, e aí precisa ter um nível de relacionamento com Deus que nos dê a sensibilidade de ouvir Deus falando através das circunstâncias e das pessoas, né? Aí eu fiquei inquieto com aquilo, depois daquele dia, e não tinha mais prazer em sair com os colegas, os amigos. E aí eu fui, onde eu morava num apartamento embaixo de uma casa onde tinha uma família em cima, o dono da propriedade eram crentes. E do filho mais velho deles era o líder dos jovens de uma igreja regular, que era uma igreja mais tradicional do que a Batista, né? E aí ele começou a me chamar para ir para a igreja, vamos para lá e tal. Aí teve um acampamento que a igreja marcou lá para os jovens, ele me convidou e eu fui. E nesse acampamento Deus falou muito comigo, mas eu ainda estava relutando e fugindo do chamado de Deus, né? E as coisas nunca davam certo para mim, nada dava certo, por mais competente que eu fosse na execução do meu trabalho como vendedor e tal, mas essas coisas não fluíam. E aí, depois que voltamos desse acampamento, essa igreja marcou um intercâmbio com a igreja que eu fui ordenado pastor e depois assumi como pastor, onde eu conheci também a Maria Luísa, né, minha esposa. E aí marcou esse intercâmbio e eu fui para lá e tal, e participamos. Nesse intercâmbio, eu acabei, né, me simpatizando muito com a igreja do Horto, lá em São Paulo, a igreja que eu amo muito e tenho uma saudade muito grande lá. E aí mudei lá para perto da igreja, conseguimos um apartamento, e comecei lá perto da igreja a frequentar e tal. E aí, naquele ano, quando eu voltei, comecei a frequentar a igreja, no Natal daquele ano, no final do ano, estava tendo um culto lá na igreja, era um culto de ceia. E o pastor, na época, conhecia uma menina lá que era cantora e convidou essa menina para cantar lá, né? E na hora da ceia, ele chamou ela para cantar, naquele momento de distribuição da ceia, e eu já tinha me reconciliado, já estava ali em perfeita comunhão com a igreja. E aí a menina começou a cantar, eu não lembro o nome dela, não lembro qual é a música que ela cantou, eu só lembro do que aconteceu. Quando ela começa a cantar e começa a distribuir a ceia, e ela começa a cantar o estribilho, né, o coro do hino, aí eu começo a chorar, mas assim, compulsivamente. E eu fiquei até com vergonha das pessoas, porque eu chorava muito. E aí, tomando a ceia ali, louco para sair dali, mas eu queria participar da ceia e o choro. E nessa época é interessante como Deus trabalha, né? A, a Maria Luísa, a gente nem pensava em namorar, em nada, não tinha nenhuma relação, mas ela sempre sentava do meu lado na igreja, que a gente também trabalhava, participava do louvor e tal. E ela estava do meu lado, e ela olhou assim, me viu chorando, e aí, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Eu falei, está tudo bem e tal, só que eu não consigo parar de chorar. Aí terminou ali de tomar a ceia, o culto continuou, no encerramento eu saí, subi a escada, fui para um quarto lá em cima, uma sala da igreja que tinha em cima. E ali eu comecei a adorar a Deus, a levantar os braços,
clamar e chorar. Aí eu soltei realmente o choro e chorava muito. E tranquei a porta para ninguém entrar. E quando eu estava lá chorando e clamando e louvando a Deus, a Maria Luísa chega, bate na porta. E aí, tá tudo bem, porque ela viu subindo, né, chorando e tal. Eu falei, tá tudo bem e tal. Aí, ali eu fiz uma oração para Deus. Oh, Deus, eu me arrependo de ter me afastado do Senhor, dos teus caminhos, e eu estou aqui hoje voltando para o Senhor, para a tua presença. E eu estou realmente arrependido e quero, a partir de hoje, assumir um compromisso com o Senhor. E eu quero fazer um pacto com o Senhor aqui hoje, né? E o pacto é o seguinte: a partir de hoje eu vou dedicar inteiramente a minha vida. Aí eu comecei a ter a consciência e a convicção da vocação, entendeu? Do E a porquê, responsabilidade de cumprir isso, né? porque Deus estava, para onde Deus estava me direcionando. Uhum. E eu comecei a entender por que nada dava certo para mim fora do plano de Deus. Porque Deus tinha um plano que era um plano totalmente diferente do que eu queria, né? Não estava coincidindo, batendo o meu plano com o plano de Deus, e eu não estava me submetendo à vontade de Deus. Aí eu fiz essa oração: a partir de hoje eu vou fazer o que o Senhor quiser, vou trabalhar a minha vida, vai pertencer ao Senhor, e toda ela, em todas as áreas. E eu não peço nada ao Senhor, não peço bem, não peço aquilo, não peço nada. E nessa época eu estava com 31 anos e era solteiro. Eu falei, eu só peço uma coisa: eu só peço que o Senhor me dê uma esposa, e que essa esposa também tenha o chamado do Senhor, porque o que o Senhor vai fazer através da minha vida, eu vou precisar de uma mulher que seja companheira e que esteja do meu lado em tudo que eu vou fazer. Eu só peço isso ao Senhor, e a partir de hoje aí eu fiz um voto assim bem audacioso, corajoso, que hoje eu acho que dificilmente alguém faria, né, em sã consciência, principalmente sendo jovem e principalmente tendo já uma experiência de vida como eu tinha, né? Olha, a partir de hoje eu tenho aqui, a partir de hoje eu não vou mais me relacionar com nenhuma mulher, a não ser com aquela que eu sinta claramente que foi a mulher que o Senhor escolheu para ser a minha esposa. Isso devia ser o compromisso, né? O pacto, a declaração de todos os jovens, né? Toda pessoa. Mas essa é a intenção de Deus. Essa é a vontade de Deus, né, para nós. Infelizmente, nós fazemos as escolhas erradas na maioria das vezes, né, em todas as áreas. Aí eu assumi esse compromisso com Deus e falei, olha, a partir de hoje eu não me relacionarei mais com nenhuma mulher. E tinha umas meninas na igreja que estavam interessadas em mim, né? Aí eu fui, aí uma luta, e aí Deus começou a trabalhar algumas coisas na minha vida, mudar algumas coisas. E começou a me aproximar, e a gente não tinha intenção nenhuma disso, né? Eu, da Maria Luísa, que na época tinha 17 anos, não tinha comprado nem 18 ainda, eu com 31 e ela com 17. Aí começou a surgir umas coisas, assim, um sentimento maluco. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Não é essa mulher que eu gostaria estranho, de ter. Tá estranho, né? isso aqui. Estou estranhando isso, porque não é essa mulher com esse perfil. Ela é muito jovem, é uma pessoa recém-convertida, eu não tenho certeza se ela tem chamado para a obra, então eu peço que o senhor clareie isso. Mas quanto mais passava o tempo, a gente percebia que a gente tinha vontade de estar mais junto, né? E sem nenhuma intenção, sem nenhuma clareza do que ia acontecer depois. Aí eu comecei a orar, né? E aí a minha oração passou a ser assim: olha, eu estou sentindo umas coisas estranhas e eu não sei se isso é a tua vontade. Então eu quero pedir um sinal. Se não for a tua vontade, tira esse sentimento. Mas se for, intensifica, multiplica. E aí chegou um tempo que a gente não conseguia ficar um dia sem se ver, mesmo sem estar namorando. E eu sempre ia na casa dela, passava lá. E quando eu não passava, ela cobrava, perguntava por que eu não fui. Chegava ao ponto da gente ir para... Os jovens faziam vigílias de oração.
e a gente ia para a vigília, depois cada um ia levar as meninas em casa, e eu ia levá-la na casa dela, e chegava lá, terminava assim, umas 5 horas da manhã, a vigília. Ao invés dela entrar, a gente sentava na calçada e começava a conversar. Aí E até continuava a 7 vigília. horas, continuava até 7 horas da manhã conversando, até que a mãe dela saía. Ué, pensei que você estava na igreja, não, a gente está aqui conversando. Aí ela entrava. E foi assim, né? Até o tempo em que Deus, num trabalho lá com jovens, e a gente. É uma história bem longa, não sei se vamos ter tempo para falar tudo, né? Não, pode E ir. aí eu comecei a fazer um curso no seminário Palavra da Vida, lá em São Paulo, que era todo sábado de manhã. E eu sempre ia para o curso e com um colega meu lá, e a gente voltava assim, meio-dia, 1 hora, que era no sábado de manhã. E aí, um certo sábado, teve lá na igreja um plantão de oração, mais ou menos como um relógio de oração que a gente faz hoje em dia. Uhum. E cada um escolhia um horário para tá orando, né? E aí, o meu horário o horário dela era 11 horas, o meu era meio-dia, o horário junto, né? Aí eu cheguei e falei para ela, olha, eu vou estar lá, não vou estar aqui, você faz o meu horário também. Aí ela chegou e falou, tudo bem, eu faço. Aí eu fui para lá, né? Para o curso. E cheguei lá, começamos a estudar e eu não conseguia pensar e concentrar em nada, só pensava nela, entendeu? E eu lá querendo estudar e não conseguia me concentrar, e ela lá orando e também disse que não conseguia pensar em outra coisa. E aí eu cheguei, na verdade era o dia todo esse curso. Cheguei no final da tarde, eram umas 6 horas, já fui direto na casa dela. Passei lá, perguntei por ela, a mãe dela falou, olha, ela foi para uma reunião aqui numa igreja do Renascer, na época, estava começando uma igreja lá, e aí tinha uma banda daquelas famosas lá, não sei se era Resgate ou aquela outra lá, como é o nome da outra? Oficina G3? Oficina G3. Era uma dessas, estava tocando lá no bairro, e estava todo mundo lá, todos os jovens das igrejas foram para lá. Eu falei, então eu vou para cá, estou muito cansado e tal. Aí fui para casa, cheguei lá, tomei banho, deitei, e quem disse que eu consegui dormir, né? Eu descansar. Uma inquietude terrível. Aí eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí desci, que era perto da minha casa. Cheguei lá, na hora que eu entro, ela está lá no outro lado, com radar, assim, os olhos parecendo um radar no salão, né? E aí depois eu percebi que ela estava me procurando para ver se eu ia chegar. Na hora que eu cheguei, ela saiu de lá, passando no meio de todo mundo, veio, encostou em mim. E aí, tudo bem? Tudo bem. E eu estava cansado, não estava nem querendo vir aqui. Ah, que bom que você veio, não sei o que e tal. Aquele papinho, né? Aí tá. Aí terminou, nem chegou a terminar a reunião. Aí ela falou, quero ir embora, você não leva para casa? Eu falei, levo. Aí nós saímos andando e tal, e conversando, e eu tinha um Opala amarelo, 76, carro velho, que ficava na garagem da mãe dela, né? Porque eu não tinha garagem na minha casa. Aí nós chegamos lá, e aí eu, assim, inquieto, eu preciso falar com ela o que eu estou sentindo e tal. Aí a gente falou, vamos dar uma volta? Ah, ela falou, vamos. Aí entrou no Opala amarelo, a gente saiu, deu a volta e paramos perto do lugar onde estava tendo o culto, já tinham terminado, que era uma antiga estação de trem lá do bairro do Tremembé, uma estação que vinha passar pelo Jaçanã e ia até o Horto, né? E aquela praça ali é histórica, tinha uma estação de trem. Nós paramos o carro lá e começamos a conversar. E aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, Deus está me inquietando e falando comigo muito forte com relação a uma coisa, eu queria falar para você. E é o seguinte, que Deus está colocando no meu coração que você precisa ser minha namorada. Hã? Aí você topa? E ela ficou assim, sem saber o que dizer, o que falar, né? Porque ela tinha acabado, ela já não tinha mais 17, já tinha completado 18 anos, foi um ano depois, né? Ela já estava com 18 anos. Aí ela assim, sem saber como é que foi.
O que está acontecendo? Falei, pois é, Deus falou no meu coração e eu tenho orado. E ela falou, também tenho orado. Hoje eu estava inquieta lá e Deus falando comigo e eu só pensava em você e tal. Falei, então tá. Mas é o seguinte, se você topar, eu não quero namorar com você só para passar tempo. Eu quero namorar com você e a gente vai casar o mais rápido possível. Aí que ela ficou mais assustada. E ficou aí, topa. Aí topo. Aí deu um beijo nela e tal. E aí a gente saiu. Chegamos na casa dela, o pessoal estava saindo para ir numa pizzaria, numa esfirraria lá no Habib's, não. Numa esfirraria. O pessoal da igreja. E eu cheguei, o pessoal chamou e a gente foi lá, os dois, com aquela cara de quem viu o passarinho verde, né? E ela e a Dina, que era muito amiga da Eliette, olhava para ela assim, está acontecendo alguma coisa? Por que você está tão feliz assim? E ela, nada, porque ela não queria, a gente não queria falar para ninguém antes de falar para a mãe dela e o pai dela, né? Não é nada não e tal, mas ela não se continha e a Dina toda desconfiada. Aí fui, deixei ela em casa e ela foi dormir e a Dina chegou e buzinou no ouvido da Eliette, olha, aconteceu alguma coisa, acho que Maria Luísa está namorando com o Zeca. No dia seguinte, a Eliette acorda, já vai para cima dela e dá uma enquadrada nela. E ela falou, aconteceu, mas é assim, ele vem conversar com vocês, ele vem para falar e tal. E aí, no domingo, né, que foi no dia seguinte, eu fui lá, conversei com ela e tal, e falei toda a situação. A Eliette ficou brava naquele dia porque a filhinha dela, que tinha acabado de completar 18 anos, novinha, e agora vem um cara, 14 anos mais velho, e quer levar a minha filhinha, né? E foi uma luta até a Eliette se convencer de que não era pura e simplesmente uma paixão. Porque racionalmente não é uma relação normal, né? Normal, mas não era uma paixão repentina, né? Era um plano de Deus. Mas até ela chegar a esse entendimento, demorou um tempo, muita oração e muita conversa e tal. E aí, 1 ano e 9 meses depois, a gente estava se casando, né? Como eu falei, eu queria que fosse rápido, porque eu não queria ficar dando trela para o diabo tentar, né? Aí casamos e estamos até hoje, 28 anos, né? 28 anos, vamos fazer agora em dezembro, de casados. E aí, depois de casar, vem o seminário já? Aí, não, logo depois, né? Acho que foi depois que você nasceu, 2 anos depois que você nasceu, eu comecei a fazer o seminário, mas eu já tinha consciência disso. E aí, numa das conversas com ela, antes de começar a namorar, ela também falou que ela teve um chamado num culto uma vez numa igreja lá com um pastor japonês ou coreano que pregou lá e Deus falou muito forte com ela. Falou, eu também tenho esse chamado. Eu não entendo mais como é, para que é, mas Deus me chamou para missões e tal. Falei, então, é isso aí. É mais um sinal de Deus, de que é a vontade de Deus, né? E a partir daí a gente começou, depois de casados, a trabalhar. Eu fiz o seminário, me matriculei na Faculdade Teológica lá de São Paulo. Durou 5 anos o meu curso, porque a gente tinha muita dificuldade na época financeira. E ela também começou a estudar numa faculdade lá, desistiu, que era informática. E aí até que eu me formei em 2003, mas 1 ano antes, 2002, a igreja estava sem pastor e a igreja pediu o meu concílio 1 ano antes de concluir o curso. E no ano de 2002, 18 de março de 2002, eu fui consagrado como pastor e empossado na igreja como pastor, em 2002. Em 2003, eu concluí o curso e colei grau, fiz a formatura, curso completo de teologia. E estamos aí até hoje, nessa luta. E aí, depois que foi consagrado, começou a pastorear, né, colocar em prática o que aprendeu, né, no seminário e também na vida, mas também muita coisa não tinha aprendido ainda, né? E quais foram as maiores dificuldades, assim,
talvez no começo do ministério e depois a gente fala atualmente ou ao longo dessa jornada aí. Na verdade, quando você começa a pastorear na prática, você aplica muito pouco do que você aprende na faculdade. Porque a vivência do dia a dia do ministério é uma outra realidade, né? O que você recebe na faculdade são apenas elementos ou sugestões, principalmente com relação ao convívio, à dinâmica do Como lidar com ministério, as da pessoas, igreja, né? como lidar. Isso você não aprende numa faculdade. Você aprende lá as teorias, os conceitos, né? Os princípios da teologia. Isso e são importantes. Isso são coisas importantes porque isso é base para as decisões e a maneira como você vai lidar com as situações que vão surgir. Então, quando você assume o pastorado e você recebe esse coração de pastor, que o pastor João sempre dizia, você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferenciada, né? Você não olha mais como você olhava como seminarista, porque você tem uma outra perspectiva. Até mesmo por conta da responsabilidade, né, que você tem com relação às pessoas, né, por ser responsável espiritualmente, né, por alimentar, por cuidar, por discipular, por direcionar, né, orientar na vida. E essa responsabilidade você acaba tendo que lidar com aquilo que você ainda não precisava lidar, né, no seminário. E tem uma outra coisa também que é importante. Quando você fala de responsabilidade, tem um texto em Hebreus, que eu não lembro assim, a localização exata, mas que ele diz assim que as pessoas precisam obedecer os guias espirituais, os pastores, né, que estão sobre eles, porque eles velam pelas almas deles, né? Então, só depois que você é pastor que você começa a entender o que é isso, né? O peso dessa responsabilidade. Não apenas de você pregar, de você corrigir, de você confrontar alguém, mas de você velar por eles e ter essa consciência de que se algum deles não alcançar a salvação porque você se omitiu, porque você falhou, porque você foi um tropeço na vida dele, ou um mau exemplo na vida dele, as pessoas dizem por sua causa, você vai pagar um preço muito alto diante de Deus, porque Deus colocou essas pessoas sobre a sua responsabilidade e você deve velar. E aí, eu acho muito interessante o que acontece aqui no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos têm uma demanda lá das viúvas, porque os gentios estavam se convertendo e tinha muita viúva, porque tinha muita guerra na época, e haviam donativos que eram distribuídos para as viúvas, e as pessoas estavam privilegiando as viúvas dos judeus, né? Uhum. E os gentios estavam ficando Fazendo essa discriminação, né? E aí havia uma reclamação, uma demanda muito grande. Aí acontece isso aqui do capítulo 6, que eu acho interessante com relação que tem a ver com o ministério pastoral. Aí faz uma proposta lá de reunir alguns homens, né, para que eles cuidem disso, né? No capítulo 6, verso 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Foram 7 diáconos, né? De Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos e os consagraram diácono. E aí, olha o que os apóstolos falam. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém também era grande, em grande número,
de sacerdotes e chegaram à fé. E aí ele fala que os apóstolos, nesse momento em que escolhe os 12, ele fala: e vocês vão cuidar dessas coisas que são mais sociais, materiais, nós vamos nos dedicar mais à oração e ao estudo da palavra, né? E essa é a função básica do pastor. Uhum. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele vela pelas almas. O pastor tem essa responsabilidade. Quando ele negligencia, Deus o inquieta. Quantas vezes Deus me inquieta na madrugada para levantar e orar? Às vezes eu não quero nem orar, não quero nem levantar, mas Deus vai e coloca uma dor em algum lugar, coloca que me faz sair da cama até que eu me ajoelhe e ore. E aí, nessa oração, Deus vai colocando um por um, família por família da igreja, para estar intercedendo por eles. E essa é a tarefa do pastor. Básica é orar e estudar a palavra para ensinar. E as outras atividades ele vai fazer se ele tiver tempo, se não tiver ninguém para fazer, né? Mas a dinâmica da igreja ela tem que acontecer com essa perspectiva, com essa dinâmica de trabalho, né? O pastor orienta, o pastor prega, o pastor ensina, o pastor aconselha, discipula, exorta quando é preciso, ora muito pelas ovelhas e as ovelhas é que vão reproduzindo. Uhum. Né? E para você que não sabe o que o pastor faz, aí tá aí a resposta, né? Básica é essa. Pastor, eu fico muito, muito preocupado quando um pastor ele começa a ser um ativista religioso, né? E aí ele faz tudo na igreja. Eu conheci um pastor em São Paulo que até as flores da igreja, na hora do culto, ele não deixava ninguém fazer, ele que tinha que escolher e arrumar o vaso de ornamentação da igreja. E eu olhava assim, meu Deus, por que ele não deixa isso, delega isso para outra pessoa e vai fazer o que realmente tem que fazer, né? E tem pastor que fala assim com um orgulho danado, olha, eu nunca estou há 10, 15 anos no ministério, nunca tirei férias, porque não tenho tempo. Falei, então tem uma coisa errada aí. Porque também, como Deus ensinou, né, no princípio do descanso, do sétimo dia na criação, do sábado, né, na lei, né? Então, existe esse princípio do descanso. A gente precisa exercer isso, né, na nossa vida, porque senão a gente acaba entrando no ativismo. É uma disciplina, senão ninguém aguenta, né? Em Atos tem um versículo que Deus fala assim, cuida de ti mesmo e depois cuida do rebanho. Então, se você não estiver bem, não tem como cuidar, né? Das ovelhas e há um desgaste muito grande existem circunstâncias que você se desgasta muito mais do que com seus problemas pessoais. Uhum. Porque se há uma coisa que me deixa muito, muito abatido e triste muitas vezes, é quando eu vejo um membro da igreja ou uma ovelha passando por alguma situação, algum problema, e que pede para que eu ore por eles, e eu fico falando, mas eu vou orar, mas eu gostaria de fazer alguma coisa, mas não está na minha alçada a fazer. Uhum. Não sou eu que vou resolver aquele problema, e eu me vejo impotente para resolver, isso me deixa acabado, me deixa arrasado. Porque você acaba tendo essa empatia, né, com o problema das pessoas. Pode ser seu. Poderia ser também uma visão de pai, né? De pai. Com relação às ovelhas, à congregação. Né? É sofrer as dores. É aquilo que Jesus diz lá, que Isaías diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, né, as nossas dores, e a nossa condenação estava sobre ele. Jesus atraiu para si tudo aquilo que era nosso, que não era dele. Ele passou por todas as tentações, né, o sofrimento humano, para entender também o nosso sofrimento, a nossa dor. Né? Para entender e para tentar, de alguma forma, amenizar nosso sofrimento. Especialmente o sofrimento eterno, que é muito mais terrível. Né? Uhum. E ele pagou o preço por isso. E aí
Paulo chega e fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E Paulo entendeu exatamente isso, o que ele tinha que fazer para cumprir o ministério. E ele chega e fala para os seus discípulos, os seus filhos na fé, que eles precisam ser imitadores de Deus como ele foi. Então, é bem por aí. Então, o que mais entristece o coração de um pastor que tem consciência da sua vocação é ver alguém se perder, mesmo depois de ouvir o plano de Deus e ouvir Deus falar com a pessoa está consciente, eu quero, eu preciso, mas eu não quero, né? A pessoa tem consciência que precisa, Mas não toma mas não atitude, toma não toma decisão, uma e aí iniciativa. você fica mal pra caramba. Né? E então essa é uma das tristezas, um dos sofrimentos, né, do pastor. Mas aí, hoje em dia, qual seria a dificuldade maior do pastor atualmente? Eu Porque a gente particularmente, está vivendo num tempo bem único, né, especial. a minha maior dificuldade é encontrar um ponto de equilíbrio entre o que a palavra de Deus ensina e o que essa geração está vivendo, né? Porque, assim, tem muita gente, muito pastor, que ao invés de... quando eu falo encontrar esse ponto de equilíbrio, é ser relevante sem perder a essência, sem sair do princípio, né, de Deus. E eu vejo muitos pastores saindo do princípio, perdendo a essência para atrair as pessoas ou agradar as pessoas. É conseguir comunicar sem alterar a mensagem, sem né? alterar a mensagem, sem comprometer a essência da mensagem, né? Paulo fala muito sobre isso, que eu estou aqui para agradar a Deus, não para agradar os homens. E hoje há uma tendência muito forte da gente massagear o ego das pessoas para que as pessoas não saiam da igreja, ou para que fiquem na igreja, ou para que te ouçam. E, na verdade, eu acho que isso não sei se ajuda muito. Eu estava vendo hoje à tarde um testemunho que minha irmã postou lá, e que é um ex-travesti que se converteu, que hoje é pastor, e ele falando muito sobre isso, que hoje em dia há uma mensagem muito e flexibiliza muito, né, esses princípios para agradar essas pessoas, para agradar aqueles que não querem um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. E a minha maior dificuldade é ter esse equilíbrio para ser relevante, falar o coração dessas pessoas, principalmente da juventude, de tal forma que eles não se sintam melindrados, sensibilizados, assim, melindrados com a pregação, por mais dura que ela seja, né? E que eles se sintam atraídos por ela. E eu acho que essa é uma grande dificuldade, porque você não pode abrir mão do princípio de Deus, do que Deus... porque, na minha visão, a relação com Deus, ela sugere uma atitude radical. Não tem como você ser meio termo, né? Ficar transitando entre a relação com Deus e a relação com o pecado e com o mundo. Não dá para ficar nesse meio termo. Você tem que tomar uma decisão. É aquilo que Jesus fala, que a palavra do homem tem que ser sim, sim ou não. O que passa disso é procedência maligna, né? Então, ou é sim ou é não. Não dá para ficar no meio termo. E o autor de Apocalipse, João, numa das cartas lá, não sei se é Efésios, ou, eu não me lembro, ele fala exatamente sobre isso, que não deve ser frio, deve ser frio ou quente, não pode ser morno, porque se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Esse meio termo, essa indefinição causa náuseas a Deus, né?
ao ponto dele querer vomitar da boca. Então você tem que se definir. Ou você vai ser realmente um filho de Deus, ou você vai não ser. E essa, para mim, é a minha grande dificuldade. É fazer as pessoas, e principalmente os jovens, entenderem isso, que eles precisam tomar uma decisão. E eles hoje, infelizmente, essa geração ela é muito bombardeada com muitas ideologias. A influência é muito grande, né? Muito grande, uma pressão muito grande. Principalmente porque o jovem passa muito mais tempo ouvindo pessoas que ele não conhece na rede social do que pessoas que ele conhece na vida real, né? Principalmente a família, né? Então, muitas vezes ele gera e constrói esse conhecimento, essa convicção de coisas que ele viu na internet, e aí, quando vai para a família, isso é confrontado, né? Ou não, ou é negligenciado, nem é discutido. E aí, esse jovem fica com aquela convicção e contra a família ou contra determinadas pessoas. Porque, na verdade, se a gente for ver a história, o melhor lugar para você aprender é dentro da família. E se a sua família não é um ambiente bom, né? Não é um ambiente saudável, então você precisa procurar esse ambiente. Né? Mas existem valores que você precisa buscar nesse ambiente. Por exemplo, a igreja seria um ambiente propício para isso. Né? Mas eu digo assim, que a família é o lugar, é o único lugar para se aprender. Porque a pessoa nasce na família, cresce na família, os valores que ela recebe, a mente dela é formatada pelo que ela recebe na família. Então, quando a família não tem o diálogo, ou quando tem um diálogo que não converge para esses princípios, essa pessoa vai sair dali e vai ter fora esses princípios errados reforçados ou potencializados, porque ela não vai ter o filtro. Quando ela vem para a igreja, a criança vem para a igreja e ela aprende na igreja, mas isso não é repercutido em casa, é inútil. Uhum. É praticamente inútil. Porque a igreja e a família têm que trabalhar junto, com a mesma abordagem, com o mesmo pensamento, com a mesma motivação. E também porque a criança aprende mais pelo que ela vê, né? Os pais fazerem, também, do que pelo que ela ouve. Né? Então, ela reproduz muito mais o que os pais fazem ou que as pessoas mais velhas fazem do que o que ela ouve como instrução, né? Então, a responsabilidade dos pais, da família, é fundamental para a formação do caráter da criança, do jovem e do adulto. Por isso que não é só levar o filho para a igreja, não, né? Mas não funciona. ser a igreja com o filho em casa também. Exato. Lá aqui mesmo na nossa igreja, ontem mesmo passando na rua, vi duas meninas que hoje são, deve ter o quê, 17, 18 anos, e cada uma com duas crianças do lado. E eu perguntei para Maria Luísa, esse tudo é filho delas, né? E eram meninas que, quando eram crianças, estavam na igreja, lá participando da escola, do coralzinho de criança e tal. Essa e muitas outras. Mas, quando você ia na casa, o pai não era crente, a mãe ia na igreja, mas não tinha nenhuma sabedoria. Então, elas não tinham nenhuma instrução em casa. Tinha na igreja, mas não tinha em casa. Então, o que aconteceu? No momento que elas se sentem com a liberdade de tomar as decisões, vão tomar as decisões erradas, porque em casa ela não teve aquele reforço, né? Porque o que fica fixo mesmo é o que ela aprende em casa. Então, os ensinamentos, por isso que lá em Josué, Deus fala que você tem que ensinar a palavra para os seus filhos, andando, sentado, dormindo, em qualquer situação, você tem que ensinar isso para os seus filhos. Então, os pais têm essa responsabilidade que, infelizmente, hoje tem sido muito negligenciada, né, pelos pais, e com medo de contrariar os filhos. Então, ele deixa de exercer a autoridade dele. E aí é difícil. Então, indo para um lado positivo aí, então, do ministério, quais são as alegrias de um pastor no ministério pastoral? É exatamente essa. Eu sempre digo, quando eu estou ministrando a ceia, que
os dois momentos mais emocionantes da minha vida poderia ser o aniversário dos meus filhos, da minha esposa, do casamento. Mas os dois momentos mais emocionantes é quando eu estou batizando alguém e quando eu estou ministrando a ceia. Porque eu vejo ali que o milagre aconteceu, de fato, o verdadeiro milagre aconteceu, né? No batismo com o novo nascimento, com a transformação de vida da pessoa. E esse é o foco do ministério, esse é o propósito do chamado de Deus, é alcançar pessoas, é transformar a vida de pessoas. Então, quando eu vejo que alguém se converteu e decidiu se batizar, e eu estou ali no batistério, ministrando aquele batismo, aquilo para mim é uma alegria tremenda. E na ceia, quando eu vejo a pessoa participando, ela está confirmando ali que ela está na comunhão e ela está realmente perseverando na sua fé. Então, isso é muito, muito satisfatório, proporciona muita alegria ao meu coração como pastor, né? E talvez o trabalho em si, quando a gente vê o envolvimento das pessoas, as pessoas reagindo ao que você ensina, ao que você prega, mudando de vida, isso é que traz alegria. Cumprindo, né, a vontade de Deus. Vontade, reproduzindo, evangelizando, ganhando pessoas. Eu fico assim maravilhado quando eu vejo alguém testemunhar, olha, Deus tocou no meu coração e eu abordei uma pessoa, evangelizei, falei do plano de Deus e a pessoa aceitou Jesus. Poxa, isso é tremendo, né? E então, vida de pastor não é só bênção. Não, é tribulação também. E não é glamour, não é ibope, não é nada mas disso. As bênçãos, as alegrias valem a pena, né? Fazem a jornada valer a pena. E também ter a consciência de eternidade, né? De que o sofrimento que a gente passa aqui não se compara à glória que nós vamos viver com Cristo, né? E com Deus Pai na eternidade. E uma coisa que eu acredito que as pessoas têm muita dúvida, principalmente no último ano, né? É essa questão do fim dos tempos, né? A gente está vivendo o fim dos tempos? Eu acho que sim. Eu acho que todas as circunstâncias, porque a gente tem que entender a profecia, a escatologia, combinada com os eventos, né? Com as circunstâncias. E você tem que ter muita consciência para você entender se aquele evento está realmente relacionado com alguma profecia. E nós estamos vivendo um tempo em que todos os eventos e as ações da humanidade elas estão perfeitamente alinhadas com aquilo que a profecia ensina, né? Eu estava vendo um vídeo essa semana que foi uma palestra de um cientista chinês. Isso já há alguns 3 anos, 3 ou 4, acho que foi 2017 que ele fez essa palestra. E ele estava falando sobre as descobertas que eles já tinham feito, né? E que uma das descobertas é que eles já estavam muito avançados no conhecimento científico para formar um ser humano artificial. Que as pessoas no futuro, e aí ele vai fazendo uma projeção, e a projeção final que ele dá é 2022, em 2022 as pessoas não precisam mais se relacionar para ter filhos, né? um filho. Nós temos a tecnologia para criar um ser humano artificialmente. E aí a gente volta lá para Daniel, quando Daniel fala e Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? E Daniel fala que no final dos tempos a ciência se multiplicará, né? E é o que a gente está vendo hoje. Nunca na história a ciência esteve tão em voga. Quando você olha para a questão da Covid, qual
o foco principal. É a ciência, tem que obedecer à ciência. Você tem Até que o desenvolvimento das vacinas é tão rápido. tudo é ciência, é. E tudo você... De repente, se surge um remédio, que eu creio que Deus providenciou isso para qualquer mal. Existe um remédio na natureza. Se alguém descobrisse um remédio natural que curasse, que eliminasse o vírus, ninguém ia querer, porque não é ciência, ciência não aprova. Então fica todo mundo meio que refém da ciência. E isso é profético, entendeu? As pessoas são escravizadas por isso. O que eu vejo muitos pastores falando, pastores que, inclusive, são professores de escatologia em si, né, que realmente passam a vida estudando isso, eu vejo eles falando que nós ainda não começamos os eventos do Apocalipse, do livro, que o livro realmente relata, né, mas estamos no ensaio, né, porque o que eles dizem que por exemplo, o início da grande tribulação não vai ser algo como o Covid que a gente está vivendo, porque ainda é algo ameno, perto do que vai acontecer e realmente o começo do governo do anticristo ali, né? Jesus classificou esse tempo, pré-tribulação, como o princípio das dores. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Que são sofrimento, dor, e que pode durar uma hora, um dia, uma semana. Tem mulheres que ficam uma semana sentindo as contrações, aquelas dores terríveis até dar à luz, né? Então Jesus falou que haveria, antes da tribulação, ele fala de muitos eventos, lá em Mateus 24, sim. Muitos eventos, olha, isso é só o princípio das dores. Ou seja, ele fala de terremoto, fala de guerras, fala de pestes, fala de um monte de coisa. Mas isso é princípio de dor. Se isso é princípio de dor, imagina quando vier a dor para valer, né? E para acontecer o que vai acontecer, que é a tribulação, que ele diz que nunca houve igual, nunca haverá uma tribulação como essa. Que é justamente para a história se consumar, né? E aí Jesus restaurar todas as coisas e realmente redimir, né? Porque, na verdade, a história humana ela tem princípio, meio e fim. Deus criou assim, né? E por isso que ele escreveu a Bíblia, ele inspirou os autores para escrever todo o relato bíblico, e ela é toda coerente, ela está toda amarrada do princípio ao fim. Lá em Gênesis, Deus já fala figuradamente sobre o sacrifício de Jesus, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, ela é coerente, ela vai traçar um plano, né, linear, E perfeito, não é cíclico, como os espíritas dizem, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele é linear, com princípio, meio e fim. E nós estamos nessa eminência do fim, né? Que são o princípio das dores, que a Bíblia fala em vários... Jesus fala, Pedro fala, e o Apocalipse vai e arremata tudo. Daniel vai também trabalhar sobre isso. E todas as coisas, os eventos, essa articulação política, econômica, todo mundo querendo estabelecer um governo único, mundial, uma religião única. Eu vi outro dia que até o Papa já está articulando aí para unificar as religiões, né, e ter um líder único da religião, que, na verdade, esse líder, quando ele conseguir, se ele conseguir essa unificação das grandes religiões, esse líder vai ser o falso profeta, que vai entregar o poder para a besta, que é o anticristo. E o anticristo será o líder político, religioso, econômico, o líder geral. E aí ele vai ter todo mundo nas mãos. No princípio vai ser beleza, que ele vai fazer ali o meio-campo, fazer médio com todo mundo, mas inclusive com Israel, né, que tem um pacto lá, que vai durar 3 anos e meio. Mas no segundo período da tribulação, aí vai ser a ferro e fogo. E aí que a coisa vai pegar, aí que vem a tribulação. A tribulação, na verdade, ela acontece nos 3 anos e meio finais do governo do anticristo. E não são 7 anos.
os 3 anos e meio primeiros são anos de fartura, de paz, né? Mas a tribulação mesmo vai ser os 3 anos e meio que o anticristo vai se impor, né? Reivindicando a adoração como um Deus, né? Anulando o nome de Deus, e isso nessa articulação política que está acontecendo no mundo, de criar um governo mundial, o passo mais importante para eles é neutralizar a fé cristã. Você vê que toda a narrativa é contra a cultura judaico-cristã, né? Porque eles sabem que, enquanto houver a relevância dessa cultura, o princípio da fé cristã e judaica, que os dois estão interligados, né? A única coisa que diferencia o judeu do cristão é o fato do judeu não ter reconhecido Cristo como o Messias, né? E isso vai acontecer no final. Uhum. Mas é a única coisa que diferencia. Mas os dois adoram o mesmo Deus, têm os mesmos princípios, né? E eles querem anular isso, porque isso vai ser uma pedra no sapato deles, né? E é por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse que esse anticristo vai estabelecer uma marca no final e que essa marca vai ser uma credencial para comprar e vender. Mas quem se sujeitar a essa marca e receber essa marca não vai alcançar a vida eterna, vai se perder, né? Então, e aí a gente pode entrar em outra área que acho que não é o caso aqui, da questão de arrebatamento, se é no começo, no meio, no fim. Uhum. Tem gente que acha que é no fim, que a igreja vai passar pela grande tribulação, que são os 3 anos e meio, a grande perseguição. Eu acho que não. Eu acho que antes disso, Deus vai retirar a igreja. E Paulo fala lá em Tessalonicenses que Deus não vai, o anticristo não vai assumir definitivamente, na sua totalidade, não assumiu ainda porque há algo que o detém. E esse algo é a igreja, é o Espírito Santo que está aqui, que detém a ação do anticristo. E eu creio nisso. Então, creio que antes dessa grande tribulação, Deus vai retirar os salvos para que eles não passem por esse momento tão terrível. Para quem está preocupado, né, com esses eventos, com isso tudo que a gente está, o sofrimento, né, e muita gente vê essa questão do fim dos tempos como algo negativo, né? Para quem está preocupado com isso, é cristão, qual seria o conselho que você dá para essa pessoa não ficar atormentada, né, com pensamentos negativos, né, a respeito? É não se preocupar. Porque quem está preparado e quem tem consciência e essa esperança, né, dada pela palavra de Deus, não fica com medo. Pedro fala sobre isso em 2 Pedro 3, e eu vou até ler para a gente confirmar isso, que ele fala exatamente dessa questão do final, né? Como que vai ser, o que vai acontecer, e ele até cita o que muita gente fala, né? Que alguém fala assim, se vocês não falaram que ele voltaria logo, e cadê que até hoje ele não voltou, por que não voltou e tal? E aí Pedro fala do dia do Senhor, né? E ele diz assim no verso 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E ele fala que vai ser também agora, da mesma forma, destruído pelo fogo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí, respondendo àqueles que falam que Deus está demorando e que isso não é verdade, não vai acontecer, ele fala assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí ele vai falar lá na frente que nós precisamos estar tranquilos com relação a isso,
No verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, que tudo isso vai acontecer, né, e isso está previsto na Bíblia, e vai acontecer, não tem como correr disso. Sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: não tem por que desesperar, né? O que Deus prometeu que vai fazer para o mundo ímpio, como Pedro fala, é tão real quanto é real o que ele prometeu para aqueles que o temem, que têm esperança e que amam a Deus, e que vivem para Deus e que andam na presença de Deus, né? Que é a salvação, que é o livramento, que é o consolo, né? Que é a vida eterna. Isso é extraordinário, né? E assim como Deus cuida de nós, né? Ele não vai parar de cuidar. Não vai parar de cuidar em momento algum, né? Em momento algum ele vai nos desamparar. E Pedro fala aqui em outro texto que nós precisamos nos alegrar com isso, muito pelo contrário. Ao invés de ficar triste, precisamos nos alegrar. Por saber que Deus está fechando o ciclo, sim, fechando a história, e que o que Deus falou, o que a palavra de Deus garante é real, é verdadeiro. Não é uma utopia, uma fantasia, né? Legal. Isso aí é com relação ao fim dos tempos, mas para a gente fechar esse episódio, queria que você desse alguns conselhos para quem tem essa vocação, né? Esse chamado de Deus e a clareza da vocação para o ministério pastoral, né? Qual seria o seu conselho? Se Deus falou ao coração de alguém, e isso é claro, né? Porque esse chamado de Deus, ele é muito, muito claro, muito quase que audível na vida de uma pessoa. Então, se Deus chamou e vocacionou, não relutar, entendeu? Não resistir ao Espírito Santo. A Bíblia manda resistir ao diabo e não ao Espírito Santo, né? O problema é que muitas vezes a gente dá muita trela para o diabo e resiste ao Espírito Santo, né? E aí a gente sofre para caramba. Mas o meu conselho é esse: se você tem o chamado, se você tem essa vocação e tem clareza disso, não resista. Procure conduzir a sua vida para esse fim, para esse objetivo, com muita oração, né, com muita intimidade com Deus, estudo da palavra, que a palavra vai falando, ela vai sedimentando esses princípios na nossa mente, né? Não há como a gente ter uma consciência do chamado de Deus sem o conhecimento da palavra, sem se envolver com a palavra. Porque é a palavra que vai sedimentar, que vai concretizar isso que Deus fala conosco através dela, né? E seja fiel a Deus, não seja incrédulo, né? Porque tem muita gente que não assume a sua vocação por medo, né? Poxa, eu vou deixar meu trabalho, meu emprego, vou viver meu de salário, vou viver de quê, né? Vou viver de quê? Como é que eu vou me sustentar? Você joga.
E eu fiz isso, O entendeu? mesmo Deus que te sustenta no trabalho, ele te sustenta no ministério, né? Deus não depende de uma formalidade, né? Mas ele também valoriza a atitude. Sim. Ele valoriza a atitude. Porque não adianta eu querer, né, deixar de ter um trabalho formal, mas também não me decidir firmemente pela vocação, né? Aí vai morrer de fome mesmo. Uhum. E é nesse sentido que Paulo fala lá, olha, aquele que não quer trabalhar também não coma, né? O cara não quer fazer nada, nem fora da igreja, nem na igreja. E aí fica difícil. Então, quando você se joga, aí Deus vai. Domingo eu vou pregar sobre uma experiência de Pedro, que Pedro estava na prisão e os irmãos estavam em casa orando, e o que Deus fez, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, a fé, a oração que funciona. E precisa orar, precisa ter intimidade com Deus, precisa se quebrantar, se arrepender, buscar santidade, buscar viver uma vida correta, que seja coerente com aquilo que Deus tem estabelecido como padrão na sua palavra. Quando Paulo escreve a Timóteo e a Tito, uma das coisas que Paulo trabalha muito com eles é isso: olha, vocês precisam ser padrão, né? Vocês precisam ser um exemplo para os outros. Não podem ser um tropeço para ninguém, E né? não só dentro da E igreja, não só né? dentro da igreja, na vida, né? Muitas vezes o cara quer ser santinho na igreja, mas fora da igreja faz um monte de besteiras, de atitudes que escandalizam, que faz as pessoas tropeçarem. Então, é ser coerente, né? E partir para cima e se jogar na vontade de Deus e deixar Deus fazer as coisas com confiança e fé. Para mais uma aí, para a gente caminhar para o final, quais são as qualidades que um pastor que, por exemplo, está iniciando, né, no ministério, precisa buscar e desenvolver? Né? Qualidades. Primeiro, precisa ser crente, né? Crer. Precisa crer. Precisa ser um discípulo de Jesus, não apenas um frequentador de igreja, né? Segundo, ele não pode ter ambições pessoais. Querer ser famoso, querer ser relevante, assim, do ponto de vista do status, né? Lá na faculdade, onde eu estudava, eu tinha alguns colegas que falavam assim: bom, eu quero me formar logo, que eu quero, mas também eu quero pedir a Deus para me dar uma igreja no Caribe, eu quero pastorear no Caribe, né? E outros, eu quero fazer, pastorear uma grande igreja, não sei o quê. E não é isso, não é por aí. Eu me decido a ser um pastor para ser usado por Deus onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então, você não pode ter essa ambição pessoal de ter um sucesso, né, que muitas vezes não representa o que Deus quer. E aí a gente tem que ter cuidado para não correr o risco de usar mecanismos que atraiam as pessoas, mas que traz as pessoas para a igreja, mas não leva para Deus. Que a igreja está cheia de muita gente que não tem nada de Deus. Uhum. Por causa dessas técnicas, né, que são estimuladas pela ambição pessoal do pastor, de querer ser famoso, de querer competir com os outros. Ou relacionar o sucesso da igreja com a quantidade de pessoas. Com a quantidade né? de pessoas. É muito comum nas convenções, por aí afora, as conversas entre pastores, dos assuntos que mais são presentes é a quantidade de membros que tem em sua igreja. Quantos membros tem em sua igreja? Uma vez eu estava conversando com um pastor e isso me marcou muito. E era um amigão meu na adolescência, né? E aí ele saiu, estudou, se formou para pastor. Eu fui para outro lugar, estudei, me formei para pastor. E depois de muitos anos nós nos encontramos aqui em Conquista. E ele é pastor nos Estados Unidos, de uma grande igreja lá. E aí eu fiquei aquela maior alegria e satisfação de encontrar com ele e tal. E aí, como é que você está? Tenho visto você lá.
E você está onde? Então, você é pastor? Eu falei, sou, graças a Deus, Deus me chamou e eu estou pastoreando com muito prazer, com muita alegria. Você é pastor aonde? Eu falei, é aqui na Lagoa das Flores. Lagoa das Flores? Mas ele olhou com desdém, Aham. né? Assim, como dizer, mas não tem nenhuma relevância isso. Ah, caramba. Pastor de Então, uma igrejinha, de né? uma igrejinha no interior da zona rural, mas é para isso que Deus chamou, né? Deus não, quando Jesus veio, ele não fez opção pelos ricos, né? Pelos poderosos. Ele fez opção pelos pobres, pelos doentes, pelos que necessitavam, pelos humildes, né? E quando tentavam enaltecê-lo e torná-lo um popstar, ele simplesmente saía de cena e deixava todo mundo lá. Porque Jesus não queria glamour e sucesso e fama. Infelizmente, hoje, muitos pastores são assim, muitas pessoas aceitam o desafio de ser pastor querendo ser famoso, querendo alcançar sucesso financeiro, e não é por aí, não. Eu acho que quanto mais simples a pessoa for, mais relevância ele vai ter no ministério e a aprovação de Deus. Eu acho que o mais importante de tudo, e é a minha luta e a minha consciência, é que no final, quando eu chegar diante de Deus, ele vai olhar para mim e dizer, olha, eu aprovo o que você fez, entendeu? A tua maneira de ser pastor e de conduzir o teu chamado. Porque vai ter gente que dele vai desaprovar. E Jesus disse assim que muitos naquele dia chegarão diante de mim e dirão em teu nome nós expulsamos demônio, Uhum. nós fizemos maravilhas, nós fizemos Fizemos um monte de eventos. coisa, eventos, coisa extraordinária, multidões. E Jesus vai, e daí? Eu não conheço e não reconheço nada do que vocês fizeram. Então, vaza. Então, a quantidade de pessoas, ou o tamanho da igreja, ou a relevância social, material do ministério, isso não quer dizer nada, né? Tem pessoas lá que vão ser muito mais enaltecidas diante de Deus por terem ganho lá no meio da África ou da Amazônia 5 pessoas numa tribo, como muitos missionários vão para lá, passa a vida inteira pregando e chega no final da vida, ganhou 5 pessoas. E essa pessoa vai ter muito mais relevância diante de Deus do que aquele que tem uma mídia na mão e que, através da internet ou de qualquer coisa, alcança uma multidão de gente, mas que tem uma vida, uma relação com Deus artificial. E deixar bem claro que a gente não tá contra, né, redes sociais ou a Não, mídia, justamente porque a gente tá usando exato. ela, né? As ferramentas são importantes ser Mas são usadas, ferramentas, né? Não, mas não, são não pode ferramentas. ser o seu alvo. Não é o fim em si, né? Porque assim, você pode alcançar alguém através da internet, né? Uma mensagem como essa, de uma palavra como essa, alguém seja tocado e tal. Mas eu sempre digo assim que o trabalho de um evangelista, de um pastor, de um missionário, não acaba no momento em que ele prega, convoca a pessoa para aceitar Jesus e a pessoa levanta a mão e vem à frente. Não acabou aí. Porque Jesus não mandou multiplicar convertidos. Jesus mandou fazer discípulos. Então, esse é o grande diferencial, né? A internet é boa para você trazer a pessoa, para você atrair a pessoa, mas uma vez próximo da pessoa, você tem que trabalhar de tal forma com ela de que ela se torne um discípulo. Ou ao menos, né, conduzir essa pessoa Para para uma alguém igreja que séria. Mas aí que está o problema, porque a maioria das igrejas não tem esse compromisso. E aí é uma crítica que eu faço para a igreja em geral, é que todas as igrejas precisam ter esse mecanismo, essa visão de discipular. Porque se alguém se converte pela internet, é claro, o alcance da internet é gigantesco. Então, se alguém se converte
por um trabalho, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui lá no Nordeste, ela não vai vir frequentar a igreja que eu frequento. Então, ela vai procurar uma igreja lá. Então, essa igreja lá precisa ter a mesma visão e ter a mesma Convicção, né? convicção de fazer o discípulo. E não apenas de ter mais um membro na sua igreja para contribuir ou qualquer coisa assim, entendeu? E eu acho que a igreja perdeu isso durante um tempo. Mas Deus está levantando agora igrejas, líderes com essa visão, com esse propósito. E eu creio que Deus vai fazer reverter esse quadro aí. Isso aí, muito bom. Estamos chegando aqui no final, né? E quanto deu aí, José? 1h40. Para o primeiro tá bom. E o que você achou? O que você acha da proposta? Alguma sugestão, alguma crítica para a gente ir melhorando nos próximos episódios? Não, eu acho que a experiência pastoral ela precisa ser compartilhada, né? Com outros, mesmo porque tem muito pastor jovem que está chegando e que muitos não têm a menor noção, a menor ideia do que é a dinâmica de um ministério pastoral, mesmo porque também hoje existe muita crítica a isso, né? Muita oposição. Tem muita gente na internet, inclusive. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que não vale a pena nem ver. Tem muita gente criticando, desmerecendo, desqualificando os pastores. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso e trazer os pastores que têm convicção e que levam a sério o ministério para compartilhar a sua vida, a sua experiência, para que outros sigam o exemplo e sejam realmente pastores segundo o coração de Deus. Né? E eu vejo até como, além disso, não só voltado para aqueles que serão pastores, né, mas para as pessoas poderem ver que existe uma pessoa, um ser humano ali junto com a função de pastor, né? E que não é só uma função, não é só um líder religioso, né? E que muitas pessoas veem como até mesmo alguém que está a fim de tirar o dinheiro dos outros. Ou tirar o dinheiro, né? Ou é preconceituoso, né? E fica oprimindo, esqueci a palavra agora, insultando, né? Sendo realmente preconceituoso com outras pessoas ou com outras visões de mundo, né? Mas realmente ver que existe uma pessoa ali que tem a sua crença, que tem as suas convicções e que principalmente ama pessoas. E que tem suas fraquezas, suas necessidades, né? Dificuldades. Eu, por exemplo, quando eu comecei o ministério lá em São Paulo, a igreja tinha vivido muitos problemas e eu trabalhava, tinha um trabalho secular, minha esposa também tinha, e a igreja não tinha como dar sustento nenhum pastoral, e a gente que pagava as contas da igreja. Durante um bom tempo, a gente ficou pagando as contas da igreja e tal, porque a minha visão pastoral, eu não trabalho por dinheiro, entendeu? E eu não estou nem aí se vai ter dinheiro ou não, se vai ter sustento da igreja ou não, porque o meu patrão e a minha fonte de sustento vem do Senhor. Né? E essa tem que ser a visão do pastor. E isso é importante dizer para que muitas pessoas que acham que todo pastor é ladrão, que todo pastor só está interessado no dinheiro das pessoas, vejam que não é verdade isso. Né? Esses que trabalham só pensando no dinheiro é uma minoria. Mas a grande maioria dos pastores, eles são pessoas tementes a Deus e que têm realmente convicção da sua vocação e para que Deus os chamou. Né? Mas é isso, gente. Não esquece de seguir o Instagram do podcast, E aí Pastor. É só colocar lá E aí Pastor tudo junto, sem vírgula, sem nada. E a gente também vai procurar colocar um canal. Eu já criei um canal de cortes, né? E aí eu vou fazer esses cortes aí. Se você tiver uma sugestão aí de um assunto que foi falado nesse episódio pra gente fazer os cortes,
Deixa aí nos comentários, né? Não esquece de se inscrever no canal e apoiar a gente. Se você quiser falar diretamente comigo ou pelo Instagram do podcast, pode mandar mensagem lá, que a gente vai estar trocando uma ideia. Deixa a sua sugestão de pastor que você quer que venha, né, conversar com a gente. E a gente vai fazer o possível para que isso aconteça. E é isso, esse é o primeiro episódio, né? Esqueci de falar no início que a gente vai começar essa vai ser a primeira temporada, né, dos episódios, que é justamente contando a história dos pastores, né? As histórias, né, de cada um, as histórias de vida e de ministério. E a gente vai chamar vários pastores amigos, né? E quem sabe conhecer pastores que a gente ainda não conhece. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo. Eu queria dar uma sugestão. Pode dar. As pessoas poderiam mandar aí, não sei se vai ter uma abertura para isso, alguma crítica, ou alguma pergunta, alguma dúvida. Não, lá no Instagram a gente Todo começo de um episódio, tentar dirimir essas dúvidas com o pastor que tiver ali para fazer. Sim, essa é uma ideia que inclusive eu ia falar, que no Instagram a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Então, se você seguir o nosso Instagram lá, você vai estar ligado que quando a gente postar um stories com a caixinha de perguntas, você pode mandar as perguntas lá. E aí eu vou trazer as perguntas para um pastor responder, né? Ou até a crítica, né? Se tiver alguma crítica. Uma crítica, um elogio, né? Alguma coisa do tipo. Um testemunho, uma experiência vivida pela influência de um pastor na vida da pessoa, né? Mas não pode acabar sem oração. Toda reunião com o pastor tem que ter oração. Né? Então, por favor, faça as honras. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela essa oportunidade, essa ferramenta que o Senhor colocou em nossas mãos para, de alguma forma, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu peço a Deus que essa palavra do Senhor, que foi testemunhada, que foi abordada, possa encontrar lugar em cada coração. E eu peço por aqueles que estão ouvindo e que ouvirão e que assistirão no futuro, que eles sejam tocados, ó Deus, de uma forma sobrenatural pelo Teu Espírito, e que eles tenham uma experiência pessoal, única e verdadeira com o Senhor. Não uma experiência religiosa, mas uma experiência da Tua visitação, uma experiência do Teu toque sobrenatural em suas vidas. Amém. Oramos pelos que estão enfermos, que o Senhor esteja repreendendo toda a enfermidade. Oramos por aqueles que estão, de alguma forma, entristecidos, com depressão e vivendo alguma angústia no coração, que o Senhor derrame unção de alegria sobre a vida dessas pessoas e que o Senhor visite cada lar que está representado por essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Amém. Peço que o Senhor abençoe esse trabalho, abençoe o João Gabriel, dê a ele discernimento, sabedoria, estratégia, para que, através dessa ferramenta, ele possa realmente ser relevante, ó Deus, para as pessoas que estarão assistindo. Oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso. Acabamos por aqui. Até o próximo episódio e Deus te abençoe.